Fala galerinha, bom dia, bom dia, bom dia, conforme combinado. Bom, primeiramente, muito prazer, me chamo Marcelo de Assis, tenho 45 anos de idade, casado já há mais de 20 anos, tenho um maravilhoso filho aí chamado Matheus, de 16 anos, e trabalho com o mercado de afiliados já há praticamente 4 anos, focado aí exclusivamente dentro do Google Ads. Anuncio também dentro do Facebook, mas o foco aqui meu dentro das minhas redes é sempre falar de Google Ads. E trabalhei 13 anos na Embraer, uma multinacional, saí em 2013. Já passei por outras empresas, fiz minha faculdade, minha graduação, fiz minha pós, fui para os Estados Unidos fazer um intercâmbio, enfim, empreendo já desde 2016, 2015 mais ou menos, desde 2015 praticamente que eu empreendo, mas mesmo quando eu trabalhava dentro da Embraer também eu tinha alguns negócios paralelos, ou seja, eu sempre busquei outras fontes de renda, ok? E a minha ideia hoje aqui, hoje dia 30 de dezembro, de 2025, agora são 10h58 da manhã. Inclusive trouxe minha água aqui, já para mostrar que esse vídeo talvez fique longo, né? Mas eu acredito que esse vídeo ele vai te ajudar aí, você que está assistindo, você que faz parte aí do mercado de afiliado, talvez você que esteja patinando aí no mercado. Não estou aqui para te vender nada, não vou te vender nada. Pelo contrário, eu quero falar um pouquinho sobre meu ano de 2025, tudo que eu fiz, as coisas que deram certo, as coisas que deram errado, tudo que de fato é, mudou o meu jogo dentro desse mercado, tá ok? Então vamos lá, galera. Bom, 2025. Estamos aqui praticamente no penúltimo dia do ano, 30 de dezembro, isso mesmo. Amanhã, dia 31, muita gente vai estar aí com seus familiares, comemorando, tomando suas cervejinhas, enfim, curtindo e, obviamente, fazendo muitas promessas, tá? Mas de nada adianta você fazer as suas promessas se você não tiver isso daqui, ok? Então vamos lá. Uma das coisas que fez grande diferença dentro do meu jogo, eu lembro muito bem em 2023, mais ou menos, quando eu de fato tomei a decisão de fazer esse negócio me trazer assim dinheiro. Até então eu sempre fazia, mas sempre, vamos falar, colocava 50% de energia, né? E quando eu decidi, de fato, colocar 100% de energia, eu lembro muito bem que foi em meados de novembro, finalzinho de outubro, mais ou menos, 2003, eu falei assim, cara, esse negócio aqui, ele é bom demais, esse mercado de afiliado, ganhar em dólar é bom demais, mas eu preciso colocar energia nisso daqui. Por quê? Porque eu estava tendo resultado, mas a princípio também tinha dia que fazia, tinha dia que subia a campanha, tinha dia que eu não subia a campanha, tinha dia que eu analisava, fazia garimpagem, tinha dia que eu não fazia garimpagem, enfim, e ficava sempre nesse oba-oba aí, de fato não me entregava, né? A partir dali eu lembro que eu tomei uma decisão de falar assim, cara, eu vou começar a partir de agora a colocar energia nesse negócio e vou fazer o que for preciso para que de fato isso daqui vire o meu plano A. Foi exatamente o que eu pensei. E eu lembro que eu até gostaria de compartilhar aqui com vocês aqui o meu caderno de anotações, mas infelizmente tem coisas muito particulares aqui que eu não consigo abrir aqui para vocês. Mas eu lembro que eu peguei um caderno, peguei um papel e caneta ali, né? E comecei a anotar todas as minhas metas que eu queria para 2024. E o que que eu precisava fazer? Foi aí então que realmente eu comecei a escrever e deixei anotado, inclusive algumas coisas eu tenho até hoje anotado aqui na minha lousa, bem na minha frente aqui. E aí eu comecei de fato a me entregar. Eu trabalhava
nesse mesmo período, eu também tinha um outro negócio em paralelo. Mas só que aquelas horas que me sobrava, sábado, domingo, de madrugada, eu me entregava. Simplesmente eu me entregava para aquilo ali. E aí, logo em dezembro mesmo, o resultado já começou a aparecer. Foi muito rápido, né? Eu falo resultado, resultados consistentes, lucro. E outra coisa que eu também comecei a replanejar tudo ali, na verdade, era uma reflexão, né? Não é nem replanejar, mas era uma reflexão. Comecei a pensar um pouco na questão estratégica. O que que eu estava fazendo de estratégia dentro do Google Ads e não estava dando certo. E aí eu passei, na época, até então, a focar 100% na estratégia de review. Acabei me especializando dentro dessa estratégia de review e foi aí que o resultado ele começou a ser assim estrondoso, não parou mais. Então, uma das coisas que eu falo para você que está assistindo isso daqui, tá? Se você não tiver isso aqui muito bem apurado, se você não tiver isso daqui dentro de você, esse seu foco, infelizmente você vai se desviar. Por quê? Porque dentro do mercado digital, como eu sempre falei aqui em várias causas aí que eu fiz, até mesmo com os mentorados, eu sempre falei que o mercado digital ele tira nosso foco muito facilmente. Na verdade, não é questão de tirar o nosso foco, mas você tem diversas formas de você trabalhar com o mercado digital, falando propriamente assim no mercado de afiliado. Então você consegue anunciar no YouTube, você consegue anunciar no Pinterest, você consegue anunciar no TikTok Shop, você consegue anunciar no Facebook, enfim, no Google, diversos canais, no Taboola, enfim. Porém, você sempre tem aquela falsa impressão de que aquela outra estratégia ela vai ser mais fácil ou aquele outro canal ele vai ser mais fácil. E aí quando você está quase ali para conseguir chegar no teu resultado, você vai lá e volta a estaca zero. E por quê? Porque você mudou, você tirou aquele foco que você estava aqui dentro daquela estratégia, dentro daquele canal, e aí você desviou e foi para o outro caminho. O que você fez? Você praticamente deu um reset dentro aí da estratégia que você estava quase ali para conseguir acertar e aí simplesmente você voltou a estaca zero. E, e aí imagina só, você gastou tempo, gastou energia, gastou dinheiro para investir ali naquela estratégia, e aí quando você muda, quando você cria esse reset, você praticamente começa do zero. Então, o que de fato ele fez total resultado, diferença dentro do meu negócio, foi quando eu passei a focar. Eu simplesmente saí dos grupos de WhatsApp que eu participava, que eram vários. Eu passei a consumir menos rede social e passei a consumir mais conteúdo relacionado com aquilo que eu estava disposto a buscar. Que era o quê? Era estudo, já coloquei aqui. Então, segundo passo aqui que fez grande diferença para mim foi isso daqui. Foi a parte de estudo. Então, lembrando, o foco, ele... Deixa eu só tirar esse carinha aqui. Então, tirei o foco, porque o foco já estava muito bem alinhado. E aí passei o quê? A estudar. A estudar e estudo até hoje. E aí, quando você pode me perguntar, Marcelo, mas o que você tanto estudava? A partir do momento que eu entendi o que eu precisava fazer, que eu entendi sobre toda a estratégia que eu já praticamente passei a dominar, eu comecei o que? A estudar sobre copy. Onde que eu consigo estudar sobre copy hoje? Hoje você consegue entrar em canais do YouTube, você consegue usar o próprio ChatGPT, e não adianta você achar que a inteligência artificial ela vai fazer por você aquilo que você precisa fazer. A inteligência artificial ela é uma ferramenta que ela nos auxilia.
mas não é ela que vai fazer aquilo que você tem que fazer. Então eu passei a estudar muito sobre copy. Eu tinha muita dificuldade em mexer com WordPress. Eu não conseguia dominar o WordPress. Eu passei a consumir vídeos no YouTube. Como mexer no WordPress? Como mexer no Elementor? Foi exatamente isso que eu comecei a buscar. Até então, quando eu comecei nesse mercado, eu não tinha cursos hoje como tem, assim como eu tenho ali, ensinando como construir uma pre-sell, como mexer no WordPress, clique a clique. Eu ia tudo buscando as informações no YouTube. E uma das grandes coisas também que faz diferença até hoje no meu processo é você ser um autodidata. Quem está dentro desse mercado chamado mercado digital, você precisa também ser um autodidata. Você precisa saber se desenvolver, se autodesenvolver. E eu sou um cara que eu busco isso incansavelmente. Esse papo que a galera fala, pessoa, eu tô velho para aprender, minha idade já foi, ou isso aqui é para molecada nova, negativo. Enquanto você está respirando, enquanto você tem esperança, enquanto você tem sonhos, você é capaz de coisas que você nem imagina na sua vida. E é assim que eu penso todos os dias. Eu só vou parar de tentar ou de aprender um dia que Deus me chamar. Caso contrário, enquanto eu estiver aqui nessa terra respirando, sempre vou estar buscando conhecimento. E se você quer de fato 2026 seja um ano diferente, você tem que buscar incansavelmente conhecimento. Você achar que vai aprender algo hoje e amanhã você não precisa mais aprender, você está simplesmente se enganando. E quando eu passei a entender que o digital ele era um mercado infinito de conhecimento, eu nunca mais parei de estudar. Eu sabia que se eu quisesse um resultado como eu tive em 2025, todo esse meu resultado foi exatamente pelo conhecimento que eu sempre busquei. Então, uma das coisas que eu falo aqui claramente para você é que estudo ele é fundamental dentro do seu processo. E quando eu falo de estudo, você não é você ficar gastando energia em grupos de network. Se você está em grupos com pessoas que sabem menos que você, dificilmente você vai se desenvolver. Não estou falando aqui que você não precisa estar em grupos. Eu só estou falando a minha forma de pensar e a minha forma de agir. E uma das grandes, assim, coisas que eu fiz dentro do meu processo e me trouxe o resultado que trouxe neste ano de 2025 foi exatamente estar fora de todos os grupos. Infelizmente, tem muitas pessoas, às vezes dentro de grupo, que elas ainda estão no início do processo delas. E aí elas começam a trazer teorias malucas e você, já sabendo o que você sabe, você fala, caramba, isso daqui não existe, isso aqui é teoria maluca. E aí você fica gastando energia tentando ajudar pessoas que ainda estão no início do processo dela, onde você deveria estar gastando energia com você, gastando energia com o seu conhecimento. E foi exatamente uma das coisas que fez total diferença para mim. Eu respeito, né, a tua decisão, às vezes, de estar em grupos. Eu vejo muita gente falando que o mercado digital ele é um mercado muito solitário, que é um mercado que você precisa estar criando os network. Desculpa, besteira. Quem falou isso? Você não precisa estar em grupos para você conseguir ter sucesso dentro desse mercado. O que você precisa é você ter conhecimento, ter responsabilidade e aplicar aquilo que você está aprendendo. Agora, ficar em grupos, lendo o que as pessoas estão postando, quais são as dúvidas, pessoas que estão buscando tirar dúvidas e você está o tempo todo querendo ajudar essas pessoas. Legal, eu acho que, maravilhoso, é lindo ver a pessoa querendo ajudar a outra, mas primeiro
se ajude. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre buscava ajudar os outros e eu sempre ficava para trás. Quando eu passei a, de fato, me ajudar para depois começar a ajudar os outros, as coisas começaram a mudar dentro do. Então, fica a minha dica aqui para você. Primeiro se ajude para depois ajudar o próximo. E não fique gastando seu tempo maratonando vídeos e mais vídeos no YouTube. Não fique gastando seu tempo maratonando stories das pessoas no Instagram. Não fique gastando seu tempo lendo comentários de vídeo no YouTube, lendo comentários de Instagram, lendo comentários em grupo de WhatsApp. Isso nada vai acrescentar para o seu ano de 2026. Pode acreditar em mim. Bom, voltando aqui, então eu falei sobre foco, deixar até ler um pouquinho mais cinzinha aqui. Agora eu falei sobre estudo, só que ele é fundamental para quem realmente quer se manter dentro desse mercado. E um ponto importante aqui, que é o que? O nosso planejamento. É humanamente impossível você conseguir alguma coisa sem você ter um mínimo de planejamento. E o planejamento foi algo que fez muita diferença também dentro do meu jogo. E quando eu falo planejar, é você simplesmente pegar um caderninho e uma caneta e anotar o que você vai fazer. O que você vai fazer agora em 2026? Como eu falei, hoje é dia 30 de dezembro. Amanhã é o último dia do ano. Você já planejou seu 2026? Você já colocou, já mentalizou o que você quer para 2026? Você já parou para pensar que dentro do seu processo, o que você precisa aprender que você ainda não sabe e o que você precisa fazer? Para quando? Quando que você vai começar? Por exemplo, talvez você até agora não tenha subido nenhuma campanha. Quando que você vai subir sua primeira campanha? Ou, por exemplo, você precisa fazer garimpagem de produto. Quando que você vai começar a fazer sua garimpagem? Eu tenho planejado os dias que eu faço garimpagem de produto. Eu tenho planejado os dias que eu subo campanha. Eu tenho planejado as contas que eu tenho para pagar. Enfim, se você não anota o que você quer fazer de fato, simplesmente você vai viver 2026 como muita gente vive. Tipo aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou de repente você, enfim, cada um, a questão de planejamento é algo muito particular. Talvez você aí que esteja assistindo esse vídeo, você é CLT, você tem seu dia a dia corrido, e aí você precisa planejar todo o seu trabalho dentro do digital com o tempo que você tem. Não adianta você querer se comparar com alguém. Não adianta de repente você eu tenho 2 horas por dia, eu quero comparar com o Marcelo que tem 10 horas disponível para o digital. Não, você vai montar o teu planejamento dentro do tempo que você tem. Mas para isso é preciso você sentar, refletir e pensar: o que eu vou fazer a partir do dia 5 de janeiro? Eu poderia colocar aqui dia 2 de janeiro, mas como brasileiro, eu sei que muitos pensam exatamente dessa forma e não vou mentir para vocês não, que eu também já planejei que os meus trabalhos vão começar a partir do dia 5 de janeiro. Mas é preciso você planejar, anotar e executar. Então, o planejamento foi algo assim fundamental dentro dos meus resultados em 2025. Eu tinha muita dificuldade de anotar as coisas. Eu sempre ficava pensando, cara, o que eu vou fazer hoje? Ou sei lá, o que eu vou fazer amanhã? Eu sempre ficava nesse pensamento.
né? Até o dia que eu tive a decisão, que foi em meados ali de 2023, e foi quando exatamente eu falei, cara, eu preciso começar a planejar. Eu já tinha uma experiência de outros mercados, né? De outros mercados que eu trabalhei, assim como na própria Embraer ali, uma baita de uma experiência que eu tive ali. Então eu falava assim, sem planejamento ninguém vai a lugar algum. Assim como você, quando vai fazer uma viagem, você planeja, pô, onde que eu vou parar? Ou de repente você que é mãe aí que está me assistindo, você que é pai, tem filho pequenininho, a gente não pensa, pô, mas onde que eu vou parar para comer com meu filho? Ou vou viajar de carro, qual posto de gasolina que eu vou parar? Quantos quilômetros esse carro anda? Eu preciso planejar. Você não simplesmente entra dentro do carro e sai, ah, eu vou viajar. Vai para onde? Ah, vou para qualquer lugar. E aí tem o velho ditado que se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Isso é loucura. Então, dentro do seu trabalho aí, seja hoje, no máximo amanhã, ou de repente no dia 2, né? Planeje o que você quer fazer em 2026. Isso daqui fez total diferença dentro do meu negócio. Ok? Bom, falando aqui de resultados, eu estou aqui com as minhas duas telas, que inclusive eu acabei de postar nos stories. Eu poderia abrir aqui, mas quem viu lá nos stories já viu, ok? Mas quando eu falo aqui de resultado, tem um ponto aqui muito importante em resultado. Eu acho que antes de falar, não importa se o teu resultado é R$ 10, 20, 100, 200, 300, 1000, 1 milhão. O fato é que o meu resultado pouco importa para você. Assim como o teu resultado pouco importa para mim. Quando a gente fala de resultado, vem um nome aqui junto com isso, e geralmente ele está acompanhado de comparação. Infelizmente, a gente tem uma mania, nós seres humanos temos a mania, né, de se comparar. E aí, às vezes, você tem aí um resultado, imagina que você teve R$ 100 de lucro na tua operação. E para você pode estar maravilhoso. E basta você olhar um outro amigo que teve R$ 1.000 de lucro, você simplesmente fala assim, caramba, aí basta você olhar e você simplesmente fala assim, caramba, o meu resultado não está legal. Por quê? Porque você se comparou com alguém, certo? E aí você começa a se questionar. Cara, meu resultado não tá legal por causa disso, aquilo. Pô, o cara teve tanto ali de lucro, enfim. E aí você começa o tempo todo se comparar. Valor aqui. E aí você fica se comparando, né, com o amiguinho, com a amiguinha. E aí você fica ali, pô, meu resultado não tá legal, meu resultado não tá legal. Então, se eu puder deixar uma dica aqui para você, não se compare com ninguém. O meu resultado pouco importa para você. Não tente olhar o meu resultado e eu vou me espelhar no resultado dele, não. Eu lembro que eu era um cara que eu ficava muito assim, olhando o resultado das pessoas, olhando stories para ver quanto que elas tinham feito e tal, e eu falava, caramba, e eu não consigo fazer isso. E aquilo só me atrapalhava, aquilo só me frustrava, aquilo só me deixava para baixo. Então, você precisa sempre fazer o seguinte, fica uma dica aqui. Se você olha para o resultado de alguém e aquilo te incomoda, e não é questão de inveja, não é nada disso, mas é aquela questão de que você olha às vezes para você e você se sente incapaz, você se sente de repente frustrado. Se você fica com esse sentimento, pare de olhar o resultado das pessoas.
Uma das coisas que eu sempre falo para a galera dentro do grupo, do nosso grupo ali de mentoria, a gente evita ficar postando resultados. Porque tem gente que fala, resultado ele motiva, não motiva. Eu discordo. Eu acho que muita gente, pode ser que uma parcela minúscula, assim, mínima, de fato se motive, mas a grande massa não se motiva, pelo contrário, ela fica se cobrando, ela fica frustrada, ela fica triste, ela fica chateada, ela se sente incapaz, ela acha que aquilo não é para ela começa a se auto-sabotar. Então, se eu puder dar uma dica para você aqui, quando eu falar em resultado, cuidado, não se compare com ninguém. Se compare com você. Você é seu único concorrente dentro da sua operação. Busque você ser melhor a cada dia e o seu resultado ele vai vir. Quando você fica buscando o resultado das pessoas, você não está buscando o seu resultado, mas você está buscando o resultado das pessoas que você está acompanhando, está seguindo, enfim. E uma das coisas que fez grande assim, diferença também dentro do meu jogo foi exatamente essa questão de quando falo de resultado, é esse efeito comparativo. E aí, de fato, as coisas começaram a mudar. Bom, eu coloquei esses pontos aqui que eu venho mencionando com vocês, de fato, são pontos que foram cruciais dentro dentro do meu resultado e é até hoje cruciais dentro do meu dia. Falando um pouco sobre estratégia, e aqui vem um ponto muito importante. Quando a gente fala de mercado digital, eu lembro que eu tentava fazer um pouquinho de cada coisa. Eu tentava rodar campanha no Taboola, eu tentava rodar campanha na rede de display do Google, eu tentava rodar campanha no YouTube, eu tentava rodar campanha no Facebook, eu tentava, enfim, olha o nome, olha a palavra, tentava. Uma hora eu jogava lá uma página diferente, ou seja, o que eu estava fazendo ali? Eu simplesmente estava dando tiro para todos os lados. Eu não tinha nada definido claramente. Lembra lá o que eu falei lá no começo? Foco. Eu não tinha nenhum foco. O meu foco era tentar vender. De qualquer forma, não importa. Eu queria vender. Se fosse com lucro, se não fosse, enfim. Eu estava dando tiro para todos os lados. Até o momento que eu tomei a minha decisão, lá em 2023, que eu falei assim, cara, a partir de agora, eu só vou trabalhar com estratégia de review. E aí foi então que eu passei a me especializar dentro dessa. Foi aonde eu estudei incansavelmente. Eu fazia tudo diferente do que os meus colegas faziam dentro do dia. E aí foi o que começou de fato a trazer resultado para mim. Eu pensei, falei assim, como que eu posso me diferenciar das pessoas dentro desse mercado? Eu sei que a grande massa, ela sempre vai buscar o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil todo mundo faz. E eu falei que se eu quero de fato me manter dentro desse mercado, eu preciso fazer aquilo que poucas pessoas querem fazer. Eu sei que o Google, por exemplo, ele é apenas um canal. Ele é um veículo para tirar uma pessoa daqui para levar ela aqui. A partir do momento que eu entendi isso, eu falei, eu preciso ficar bom em uma estratégia. E foi então que eu entrei de cabeça na estratégia de review. Eu passei a estudar muito sobre copy. Eu passei a estudar muito sobre o WordPress, porque ainda eu tinha dificuldade de mexer lá dentro do WordPress, aquelas caixinhas, enfim. E foi então que eu comecei a me diferenciar da galera dentro desse mercado. E os resultados, de fato, começaram a aparecer. E não foram poucos. Foi muito rápido o resultado que começou. E aí, logo depois, agora, obviamente, 2025, quando eu entrei com essa estratégia de lista, que eu descobri essa estratégia de lista, que foi algo realmente que eu encontrei, não foi nada que ninguém me ensinou.
Ali eu falei, caramba, olha essa sacada. E aí eu passei a inserir as duas estratégias dentro da minha operação. E algo que muita gente não quer fazer diferente. E o grande resultado que eu tive de 2025 deve exatamente por causa dessas duas estratégias. Então, quando eu coloco aqui estratégia, a gente precisa pensar estrategicamente. Fazer o que está todo mundo fazendo. Copiar e colar, isso não vai mudar o teu jogo em 2026. O que vai mudar o teu jogo em 2026 é você sair totalmente fora da manada. E é isso que eu sempre prego dentro da minha mentoria para a galera. E quando eu falo de estudo, autodidata, planejamento, foco, tá tudo atrelado a isso daqui. Porque não adianta nada você ter foco, você estudar, planejar e você fazer aquilo que está todo mundo fazendo. E de fato vai mudar o teu jogo. É você se diferenciar dentro desse mercado. Você não precisa sair gritando aos quatro cantos aí o que você... Você simplesmente precisa pegar. Se de repente você aí é meu mentorado, meu aluno de algum curso, é pegar aquilo que você aprendeu, compreender, entender e aplicar. E foi exatamente o que eu fiz nesse ano de 2020. Eu não fiquei gastando tempo ouvindo as pessoas, praticamente não constroem nada. Até porque é uma coisa que eu sempre falo, todo mundo vai te criticar. Você fazendo ou não fazendo, todo mundo vai te criticar. Quem precisa acreditar em você é você. Ninguém mais precisa acreditar em você. Sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, seu filho, seus irmãos, ninguém precisa acreditar em você. Quem tem que acreditar em você é você. No final, todo mundo vai desfrutar e tá tudo bem. Agora, tudo isso também faz parte de uma estratégia. Estratégia de parar de ficar ouvindo as pessoas que nunca construíram nada, ou aquelas pessoas que gostam de ficar na arquibancada esperando você cair para apontar o dedo, porque uma coisa coloque na tua cabeça, ninguém vai aplaudir o teu sucesso. Talvez deem um tapinha nas suas costas e fala, pô, você é foda, sabia que você ia conseguir. No final todo mundo vai falar isso, né? Eu sabia que você ia conseguir. Nossa, você é foda. É sempre assim. Mas na hora que você estiver caindo, muita gente vai estar sempre apontando o dedo para você. Agora, posso falar uma coisa para você? Foda-se que vão falar de você. Tapa seus olhos, tá? Seus ouvidos e siga o teu coração. Se você acredita que isso e esse mercado ele pode fazer você, assim como eu vi uma grande oportunidade dentro do mercado, confie em você. E não importa se alguém falou mal, se alguém te criticou, tirou sarro, qualquer coisa do tipo. Seja maduro o suficiente para encarar muitas vezes isso na brincadeira, mas não deixe isso afetar você. Eu lembro quando eu comecei dentro do digital e algumas pessoas até próximas de mim me chamavam de blogueirinho. Ah, o blogueirinho. Muita gente que geralmente faz isso, critica, gente, ela na verdade ela tem dificuldade de se... E a coisa mais fácil que existe é criticar as pessoas. Muita gente tem esse hábito de criticar as pessoas. Mas eu, por exemplo, eu sou um cara que eu não fico esperando elogio de ninguém. Eu não fico esperando um tapinha nas costas. Eu não fico esperando alguém falar, olha, nossa, você é foda, você é isso. Sabe por quê? Porque eu sei exatamente o que eu preciso fazer. E eu sei que se der certo, muitos que estão junto comigo, o próximo de mim,
eu não vou conseguir julgar, falar. Se eu puder ajudar, obviamente que eu vou ajudar. Então não fique se lamentando porque seu marido, sua esposa, ou seus irmãos, ou algum amigo, ninguém te apoia. Você tem que ser o seu apoio. Você tem que brigar com isso aqui todo santo dia. E tudo isso está dentro da estratégia. Seja a estratégia que você vai trabalhar dentro da internet, e seja a estratégia que você vai aplicar para que pessoas, essas forças externas, elas não te atrapalhem. E 2025 foi um ano que praticamente eu me blindei. Eu aprendi ainda mais a me blindar, como eu me blindo até hoje. Até hoje, eu sei que muita gente às vezes me critica, mas cara, na boa, eu não tô nem aí, cara. Eu não tô nem aí porque vão falar de mim. Então, 2026, se blinde, ouça seu coração e siga com foco. Bom, passando por último aqui, eu quero falar desse ponto que para mim praticamente é o mais importante. Vou deixar ele desse tamanho assim. Desse tamanho. Resiliência. Parece clichê, né? Parece clichê a gente ler essa palavra. Parece que é uma palavra da moda, né? Mas quando a gente passa a entender em resiliência, sobre resiliência, a gente está falando em superação, obstáculos, dificuldades. Eu não vou contar minha história aqui para vocês, senão a gente ficaria aqui, praticamente passaria o dia. A gente que participou já da minha mentoria, está comigo na mentoria, sabe muito bem a história. Mas falando de 2025, 2025 foi um ano para mim, assim como 2024, foram 2 anos assim consecutivos, assim maravilhosos, maravilhosos. Depois de tanto perrengue que eu passei. E foram anos também de realizações de sonhos, coisas que praticamente a gente achava até impossível de. Mas 2025, meados de setembro, tive uma situação muito delicada, muito séria. E me fez pensar muito sobre o digital. E imagina você esperando receber um dinheiro, eis que você recebe um e-mail que seu dinheiro está bloqueado. E você com valor considerável para pagar. De cartão, de contas, enfim. A princípio foram 3 dias que eu passei assim, fiquei muito mal. Foram 3 dias que eu fiquei realmente sem dormir. E que para mim parecia que aquilo acabando, assim, tudo que eu tinha construído parecia que aquele momento ali estava se acabando. E eu sei que para muitos isso acontece, é normal, quando a gente tem uma notícia, recebe uma notícia ruim, é normal às vezes a gente ficar baqueado, né? A gente às vezes passa um dia, 2, 3, 4, 5. Mas eu já passei tantos momentos difíceis na minha vida. Eu lembro desde os meus 17 anos de idade. Coisas nunca foram fáceis para mim. Eu sempre fui um cara que eu busquei me diferenciar das pessoas. E eu sei que isso, né? Tudo pelo que eu sempre busquei fazer, obviamente que eu sempre levava mais pedrada, levava mais tombo, porque a partir do momento que você tenta sair, né, do padrão, é normal você cair. E eu lembro que, nossa senhora, eu tô falando com vocês, eu tô refletindo aqui, né, tudo que já aconteceu. E aí eu lembro que quando aconteceu essa situação, eu respirei fundo, depois de uns 2 dias de luto, né?
Eu falei assim, cara, eu vou ter que dar um jeito, eu vou ter que buscar alternativas, eu não posso ficar aqui me lamentando, isso aqui não depende mais de mim. Infelizmente aconteceu, eu não esperava que isso ia acontecer, são os riscos de qualquer negócio, assim, quando alguém fala para mim que alguém quebrou, tá tudo bem, cara, quebrar, só não quebra quem não se arrisca. E aí eu lembro que eu fiquei pensando como sair dessa, como que eu poderia dar a volta por cima, o que eu tinha que fazer. Nesse momento eu busquei orientações de advogados, enfim. Enfim, isso acabou, tá correndo até hoje, mas eu falei, isso aqui não pode me afetar. Porque senão eu vou ficar trancado dentro de um quarto, me lamentando, ou me lamentando de algo que eu não deveria ter feito, eu acabei fazendo, me lamentando, enfim. Se eu ficasse falando disso a quatro cantos aí, eu sei que muita gente ia ficar, oh, coitado do Marcelo, poxa vida, Marcelo, puta que pena, oh meu Deus, ai não sei o que e tal. Eu não queria que isso me atrapalhasse ainda mais. Foi então que eu simplesmente eu respirei e falei assim, bom, o que eu tinha que fazer eu fiz, agora entregar nas mãos de Deus, dá tempo ao tempo, até que isso se resolva. E continuei meus trabalhos. Simplesmente continuei os meus trabalhos. E então, quando eu falo de resiliência, a gente tem que entender que os obstáculos vão aparecer o tempo todo. O tempo todo a gente vai ter obstáculos. O tempo todo vai ter gente tentando atrapalhar a tua vida. O tempo todo vai acontecer coisas que você vai achar que não tem saída, mas você precisa parar, respirar e falar assim, calma, cara, como que eu resolvo isso? A gente tem que entender que a única coisa que não tem solução para a vida é a morte. É impossível, né? Trazer alguém, trazer um ente querido à vida. É possível, de repente, você tá com alguém ali no estado terminal, ali acamado. Então, a partir do momento que a gente entende que problemas vão aparecer, a partir do momento que a gente entende que não há felicidade que dure para sempre, como não há tristeza que dure, e que tudo é um alto, baixo, a partir do momento que a gente entende que tudo é possível se resolver menos a morte, a gente só precisa respirar, pensar, mas não se desesperar. Eu vejo muita gente acaba se atrapalhando, muita gente acaba se complicando, muita gente acaba se travando, se frustrando. Às vezes uma campanha que você sobe que não dá certo, às vezes uma suspensão de conta que você tem, que você fica para baixo, que você fica ali triste, às vezes um dinheiro que você colocou e não voltou. A partir do momento que a gente aprende a lidar com essas dificuldades, as coisas ficam mais fáceis. E quanto mais a gente vai amadurecendo na nossa vida, mais a gente vai entendendo que obstáculos, dificuldades, são tudo coisas que vêm para o nosso crescimento. A gente vai morrer e não vai ver tudo nessa vida. A gente vai se decepcionar muito ainda na nossa vida, né? Mas quando a gente é resiliente, a gente consegue encarar esses problemas de frente. Então, o que eu falo para você é que 2025 foi um ano, para mim, teoricamente, ele foi um ano maravilhoso, mas acima de tudo eu tive grandes problemas. Mas só que quando a gente fala também grandes problemas, a gente tem que pensar, será tão grande quanto uma morte? Obviamente que não. Então eu consigo diminuir esse problema. Eu só preciso parar, respirar e falar assim, como que eu vou resolver? Então, 2026 vai ser um ano que
Obviamente que vai ter dificuldades, vai aparecer problemas. A questão é como que eu vou encarar esses problemas de frente? Como que eu vou resolver esses problemas? E a partir do momento que a gente está aqui nesse mundo, respirando, problemas serão coisas que vai aparecer. Eu sei que tem gente às vezes fala, troque problemas por desafio. Cara, não importa. Seja desafio, seja problema, dificuldade, a gente só precisa ter a paz no nosso coração. Uma das coisas que me ajudou em 2025, e aqui eu não estou falando sobre religião, uma das coisas que me ajudou em 2025 e tem me ajudado cada vez mais, buscar Deus, buscar minha paz. De acordo, agradeço a vida, da minha esposa, do meu filho, dos meus pais, eu agradeço pelo carro, pela casa, agradeço pelos meus alunos, mentorados, enfim, pelos meus negócios, eu agradeço por tudo. Bem, eu agradeço por estar respirando. Precisa exercer sempre a gratidão, cara. Às vezes a gente esquece de buscar força em Deus, independente da religião, independente de que você acredite ou não. Mas a gente precisa estar em paz com nós. A gente precisa, cara, estar em paz com o nosso coração. Porque resiliência faz muito parte disso. Resiliência faz muito parte. Você buscar a paz, cara, dentro de você. Para que você esteja preparado para receber tudo que Deus está preparando para você. Poderia ficar aqui falando várias e várias coisas, mas eu decidi colocar esses 3 tópicos aqui para falar aqui hoje para vocês nesse dia 30 de dezembro. 6 tópicos que na verdade fez grande diferença para mim e vem fazendo até hoje. E para mim, cara, eu quero terminar esse vídeo aqui, obviamente, te dando um feliz 2026. Dizer que, cara, você precisa acreditar. Você é mais forte do que você imagina. A partir do momento que você ouvir mais o teu coração, a partir do momento que você ouvir mais, você agir mais com o coração. A partir do momento que você deixar o medo de lado, a partir do momento que você deixar o medo fracassar ou de dar errado, coisas tendem a acontecer. E lembre-se, feche seus ouvidos, coisas ruins com certeza vão. Não se esqueça, cara, que você tá aqui só de passagem. Não importa o que você tem, pois é fato. Se der certo, todo mundo vai dizer. Todo mundo vai bater nas suas costas e falar que você foda. Se der errado, todo mundo vai apontar o dedo. E no final, foda-se que vão falar de você. Confie em você. Bom, quase 50 minutos de vídeo. Espero que tudo que eu falei aqui possa te ajudar, possa te dar um gás aí em 2026. Isso aqui não é nenhum videozinho motivacional, pelo contrário, são coisas que eu carrego comigo, coisas que eu levo no meu dia a dia. Eu senti no coração a necessidade de fazer esse vídeo aqui e encorajar você a começar a agir a partir de 2020. Forte abraço, fique com Deus e te vejo 2026 lá no topo. Até mais, tchau, tchau.